Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo aqui na Rede Brasil de Comunicação, na nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe esse link aí no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje nós estaremos encerrando este trimestre maravilhoso que o Espírito Santo esteve ministrando a sua verdade em nossos corações, falando sobre a família. Deus esteve nos ensinando, nos exortando. Então não perca, fique conosco, estaremos concluindo com chave de ouro esse trimestre tão abençoado que Deus tem nos ensinado sobre como viver saudavelmente ou como permitir que a nossa família viva saudavelmente na presença de Deus. Queremos, neste momento, enviar aquela saudação calorosa aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que não podem estar fisicamente na escola dominical, mas não tem problema, a escola dominical vai até você e receba aí, abra seus braços, receba aí um forte abraço aqui do nosso pastor presidente, da nossa irmã Judite. Deus abençoe os nossos irmãos, vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Continuamos orando por vocês, a fim de que Deus possa lhes dar saúde e restaurar a cada dia aí a vossa saúde e abençoar a vossa família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa, este privilégio que tu nos dás, Senhor, de poder acordar, de poder te adorar e teres nos dado, Senhor, mais um dia de vida para usarmos para a glória e louvor do teu nome. Queremos pedir a tua bênção especial em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta rede, Senhor, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, sobre cada família. Ó Pai, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ajuda o teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo, e a todos que estão envolvidos diretamente na produção, Senhor, e na transmissão, Senhor, deste culto, que tudo ocorra para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos, nesse instante, convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá cantar, adorar, louvar ao Senhor neste momento. Se você não tem uma harpa cristã, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto aqui, a música aqui na tela, para que você possa acompanhar e, como um grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor nesta manhã. Amém, meus irmãos. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente, também ao escalado deste momento, que nos confere esta oportunidade para louvar ao Senhor. E como já foi dito, com muita alegria, expresse-se diante de Deus todo o seu sentimento por Ele, no hino de número 8, Cristo, o fiel amigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me
deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mas benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido. Nele só, mas sua glória me ha repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia, glória a Deus. Com esta presença, desfrutando desta amizade, nos sentimos completos. É a mesma verdade que está expressa no hino de número 200, o bondoso amigo. Aleluia, glória a Deus. Ele é bom em todo tempo, louve a Ele. Aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro
verdadeiro amigo. Disto provas nos mostrou, aleluia, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos chegando ao final do nosso trimestre este que vai deixar saudade, né? Estivemos estudando durante todo o trimestre a lição com título geral Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a lição desta semana, a 13ª lição, estamos fechando com chave de ouro, tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. O nosso textuário está em João, no capítulo 11, versículo 5, que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática nos diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Vida Social de Jesus. O segundo, Frutos da Amizade com Jesus. E o terceiro, Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 ao 42, e João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Vamos, nesse momento, fazer a leitura participativa, né? Participativa está lendo aqui, nós estamos visualizando, né? Os irmãos lendo também em casa, como nós fazemos na escola bíblica dominical. Se você não tem o texto aí em sua mão, não tem problema, estaremos disponibilizando aqui em tela para que você possa nos acompanhar e possamos juntos ler a palavra do Senhor. Então, Lucas capítulo 10, versículo 38 nos diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir que o Senhor neste dia esteja iluminando seu filho que irá ministrar a sua palavra e possa falar aos nossos corações nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra, Senhor, que foi realizada neste momento. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a colocar, Senhor, estes princípios, Senhor, em prática em nossas vidas. Abençoe o teu filho que irá ministrar a tua palavra, o ilumina pelo teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações neste dia, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender
tua verdade. E estamos aqui, Senhor, com o nosso coração disposto, com a nossa vontade disposta, Senhor, diante de Ti, para aprender de Ti e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas e convidamos o irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui, na Escola Bíblica Dominical, para aprender a Palavra de Deus. Como é bom estar no culto, para adorar o Senhor Jesus, para prestar um culto de adoração, de louvor. E meu querido irmão em Cristo Jesus, hoje é uma Escola Bíblica Dominical, que é um culto que acontece também aí na sua casa. E o culto, você sabe, tem louvores, nós já louvamos ao Senhor. O culto tem a ministração da palavra de Deus. A palavra já foi lida, daqui a pouco ela será ministrada. E também tem um momento especial, é quando nós adoramos a Deus através dos dízimos e através das ofertas. Você sabia que dízimos e oferta também é um ato de adoração a Deus? E eu quero ler um versículo para você nessa manhã de domingo, que mostra que, além de ser um ato, tem que ser um ato também voluntário. Tem que ser um ato de amor. E nada melhor do que para fundamentar essa fala, um texto bíblico. Vamos abrir a Bíblia? Você que está em casa, nos acompanhe. Um texto já lido aqui algumas vezes. Ele encontra-se registrado no livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo de número 5. Observe bem o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Diz assim um texto: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Versículo 6 diz assim: como também pano azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabras. Versículo 7: e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texurco e madeira de cetim. Querido irmão em Cristo Jesus, desses versículos que nós lemos, duas palavras eu quero destacar. A primeira palavra é cujo coração, ou melhor, a palavra coração. E a segunda palavra, a voluntariedade. Então, o ato de ofertar parte justamente de um coração voluntário. E a Bíblia diz que o povo do Senhor que estava no deserto naquele momento, com um coração voluntário, ofertou a Deus e Deus recebeu essa oferta. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça hoje, mas faça com coração voluntário, faça com alegria, porque a Bíblia diz, de maneira muito enfática, que Deus ama aquele que também dá com alegria. E, querido irmão em Cristo Jesus, para facilitar você, que está em outro país, que está em outro estado, que está aqui também no estado de Pernambuco, mas nas cidades distantes, aqueles que muitas vezes não podem em nenhum momento vir até a igreja. Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para facilitar, ela se apropriou de alguns recursos. E um dos recursos é o que vai aparecer agora na sua tela, é o site da igreja. Vai aparecer aí www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver várias opções. Mas tem uma que é um botãozinho na parte de cima. Você toca nele, quero contribuir. E você será redirecionado a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode nesse domingo dar seu dízimo. Você pode nesse domingo contribuir para missões, contribuir para o sistema de comunicação da igreja. Você pode contribuir também para a área social da igreja. Vai depender da natureza da sua oferta. E nós também temos as contas
PayPal e PagSeguro, principalmente para quem está fora do país, pode utilizar as duas contas. Mas para quem está no Brasil, você tem a Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Você já vê logo o QR Code que aparece na sua tela. E embaixo o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo o CNPJ, que por sinal o CNPJ é a chave do Pix. E eu vou ler para você, o Pix da igreja é 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51, que é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e também é a chave do Pix. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos nesse momento fazer uma oração? Quero convidá-lo. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que nesse momento talvez esteja em outro país, aonde você estiver, se você tiver a liberdade de curvar sua cabeça, se você puder até mesmo se ajoelhar, se estiver num ambiente propício para isso, mas se não, vamos orar ao Senhor, independente da condição onde você está e do local onde você está. Vamos orar a Deus. Eu quero convidá-lo para nós realizarmos uma oração, mas uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo pão que é colocado em cima da nossa mesa. E também quero convidá-lo para orar por aqueles que estão desempregados. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Pai Celestial? Oremos a Deus. Quero lhe convidar. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da glória, Cristo amado, Senhor eterno, nós estamos diante de Ti e queremos nesse momento Te agradecer, queremos nesse momento Te louvar, meu Pai, pela oportunidade rica de também Te servir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Pai eterno, tem misericórdia dessa mãe, desse chefe de família que está pedindo uma porta de trabalho. Abre as portas de trabalho para os seus filhos e não deixa faltar o pão sobre a mesa de nenhum deles. Nós te pedimos isso, te agradecendo e crendo que tu podes fazer no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece aqui na Rede Brasil de Comunicação, assistindo, ou melhor, participando do culto que acontece dentro da sua casa, que é a Escola Bíblica Dominical. E nesse momento, o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, conforme nos foi concedido. Hino de número 344, um amigo entre os lírios. Glória a Jesus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar, meu Salvador Jesus.
Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da explanação da palavra do Senhor. E como sempre fazemos aqui toda semana, é o momento que você deve assentar, pegar sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderninho de anotações. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho revista, não tem problema. Nós estaremos colocando aqui em tela todos os tópicos, ponto a ponto, para que você possa nos acompanhar. Mas tem aí o seu caderninho de anotações, porque aqui na Escola Bíblica Dominical nós sempre trazemos informações a mais, que vai promover a sua edificação. Por isso que é importante, se não pode estar fisicamente na Escola Bíblica Dominical, não perder a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos pela manhã aqui na Rede Brasil de Comunicação. E neste dia tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Irmão Jonas, neste momento, vai ministrar a palavra do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus e também agradecer a Deus por estar aqui participando desse culto maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos aproveitar o momento para também agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade rica, maravilhosa que nos concede de estar cultuando a Deus nesse trabalho junto com você. Querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos terminando o trimestre. Foi assim que o pastor Nadir Jacques Saraiva já mencionou. Estamos terminando o trimestre e hoje é a lição de número 13. Vamos ler o título da lição de número 13 e depois nós iremos fazer um breve comentário sobre esse trimestre. Aparece agora na sua tela a lição com o seguinte título: A amizade de Jesus com uma família de Betânia. E o nosso textuário, vamos ler o textuário? Você que está, nos acompanhe. Se você tiver a lição, abra a lição. Se tiver com a Bíblia, abra a Bíblia. Ou se não, nos acompanhe pela tela. Textuário diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. A nossa verdade prática diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Vamos fazer um breve comentário, querido irmão em Cristo Jesus? Deixa eu só chamar sua atenção para algo curioso, mas que ao mesmo tempo foi bem planejado pela CPAD. A primeira lição desse trimestre tem por título: Quando a família age por conta própria. Você lembra dessa lição? Foi a lição de número 1, a primeira lição que nós estudamos nesse trimestre. Quando a família age por conta própria. E é bem interessante também mencionar aqui que quando nós estudamos essa lição, o texto base dela foi justamente o texto de Gênesis, capítulo 12.
E o objetivo geral dessa lição foi mostrar as consequências gravíssimas. Por exemplo, que uma família, quando ela não consulta a Deus para tomar decisões, ela traz prejuízos sérios para os membros dessa família. E não são prejuízos que vão ficar limitados somente àquela geração. São prejuízos que podem abranger as gerações também futuras. Mas a lição também tinha como objetivo mostrar esse lado, quando a família age por conta própria, mas, no entanto, a lição também tinha como objetivo de mostrar e de nos ensinar como evitar a ter prejuízos no meio familiar. Então deveremos, é claro, ou deveremos, é claro, ouvir a voz de Deus por intermédio da sua palavra. Mas a lição de número 13 termina justamente com a amizade de Jesus com a família de Betânia. Começamos falando de uma lição, de uma família que agia por conta própria. E estamos terminando o trimestre falando de uma família que tinha uma amizade com Jesus. O que é que isso significa? Qual é o relacionamento entre essas duas lições tão distintas? É que, meu querido irmão em Cristo Jesus, as famílias passam por diversos problemas. Todas elas. Não existe família perfeita. Família perfeita está no céu. Mas as famílias que existem aqui embaixo têm fases, têm estágios. Mas vamos fazer de tudo, lutar, orar, pedir, clamar ao Senhor e agir, é claro, para ter uma família, que essa nossa família seja como a família que estava lá na aldeia de Betânia. Tenha Jesus como sendo o centro. E o título da nossa lição é justamente essa: a amizade de Jesus. E como sempre fazemos aqui no programa da Escola Dominical, sempre partimos do título para depois ir para o comentário. E as palavras do título que nós devemos destacar, você está com a sua lição aberta, você está com a sua Bíblia aberta aí, a palavra que queremos destacar é essa: a amizade. A segunda palavra, família, e depois, claro, o principal, Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus tinha uma amizade, mas uma amizade com uma família, e essa família estava justamente na aldeia de Betânia. Aí vem aquelas perguntas: como essa amizade foi desenvolvida? Porque uma amizade não nasce de um dia para outro. Nós temos amigos, Jesus também teve amigos, e existe uma palavra que perpassa a palavra amizade, chama-se confiança. Então, como é que uma família conseguiu essa confiança de Jesus? Essa comunhão tão grande ao ponto de serem amigos. É justamente isso que essa lição irá nos ensinar, como conseguir ter Jesus como sendo o nosso maior amigo. E outra, né? Amigo da nossa família. E para nós trabalharmos esse texto, nada melhor do que falar da família de Lázaro, Maria e Marta. Talvez você esteja se perguntando, mas essa amizade de Jesus com uma família, assim, mas qual família? A família que estava em Betânia. Mas qual era a família que estava em Betânia, já que tinha várias famílias ali? Justamente a família de Lázaro, Maria e Marta. O nosso textuário, que está registrado em João capítulo 11 e versículo 5, diz justamente isso. E destaco mais a palavra amor, porque o texto áureo diz assim: ora, Jesus amava. Amava quem? Marta. Amava quem? Sua irmã, e também a Lázaro. Jesus tinha plena liberdade de entrar e de estar justamente nessa casa. E ao mesmo tempo, o versículo também mostra que Jesus era um ser social. Jesus tinha um relacionamento social com todos naquela sociedade judaica na época. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a nossa lição visa justamente isso, falar dessa amizade de Jesus com a família de Betânia, e vamos responder ao longo do texto como ter uma boa amizade com Jesus. Olha, estou falando de amizade, mas vamos expandir mais isso. Ser amigos de Jesus
no sentido de ter comunhão, no sentido de ter a paz e ter a presença dele dentro dos nossos corações, dentro da nossa casa, da nossa família. Coisa mais importante é trazer Jesus para o centro da nossa casa, porque quando Jesus está na casa, tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. Querido irmão, em Cristo Jesus, vamos ver agora a nossa lição. Essa lição está dividida em 3 tópicos e vamos tentar trabalhar os 3 ainda hoje aqui. Tópico de número 1 da lição, que vai aparecer na sua tela, tópico 1. Eu vou pular a introdução, porque a introdução nós já falamos, porque a introdução vai mostrar, vai desenvolver justamente o título. O tópico 1 da lição diz o seguinte: a vida social de Jesus. Vou ler alguns trechos. Nos acompanhe. Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Vamos parar por aqui para a gente poder fazer um comentário? O autor da lição, ele trabalha da seguinte maneira: a vida social de Jesus é o primeiro tópico, o segundo tópico, frutos da amizade de Jesus, e o terceiro e último tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Mas para isso, ele começa a dizer e destacar que Jesus era um ser social. Sim, por quê? Foi criado na cidade de Nazaré, nasceu em Belém. Esse cuidado de afirmar nessa manhã, ele nasce em Belém, mas é criado na cidade de Nazaré, e Jesus, por ser o filho mais velho, possivelmente aprendeu a mesma profissão do seu pai, que era a profissão de carpintaria. É bom deixar claro, o pai adotivo de Jesus, porque o nascimento, melhor, a concepção de Jesus foi de maneira extraordinária, miraculosa, promovida pelo Espírito Santo. Então é muito provável que Jesus tenha aprendido mesmo a profissão do seu pai, que era uma das obrigações na época, o pai ensinar os ofícios, ou melhor, o trabalho ao filho. Nesse caso, Jesus possivelmente também aprendeu o serviço de carpintaria. Mas, diante de uma sociedade, Jesus não vivia isolado. Claro que a Bíblia mostra, os evangelistas ou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão narrar uma parte da infância de Jesus. O momento da promessa do seu nascimento, o momento do seu nascimento, vai ser falado como nós estudamos aqui em lições anteriores, quando Jesus estava com 12 anos de idade, e dos 12 até os 18, a Bíblia Sagrada não faz menção. Pelo menos nós não temos nem textos extrabíblicos que venham descrever o que aconteceu nesse período de 12 aos 30 anos de idade, o que corresponde a aproximadamente 18 anos. Então não era interesse da Bíblia, ou melhor, dos escritores, falar sobre esse assunto. A partir dos 30 anos que Jesus começa justamente seu ministério, como está registrado no livro de Lucas. Mas o que nós podemos dizer, a partir do que está registrado para nós, desses 30 anos para frente, que Jesus manteve relações e tinha interesse de manter relações sociais com todos os segmentos da sociedade. Vou dar um exemplo a você. Jesus atendeu Nicodemos. Veja que Jesus não vivia isolado. Não era um essênio, O essênio era um grupo de pessoas, para facilitar a nossa compreensão, essênio era um grupo de pessoas que viviam no deserto, isolado da sociedade judaica. Mas Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava no meio da multidão. Jesus atendeu pessoas feito Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus ouviu Nicodemos, Jesus pregou para Nicodemos. Jesus também, sim, diga-se de passagem que Nicodemos é um dos principais dos fariseus. Deixa eu abrir a Bíblia com você nessa manhã. Você que está em casa, nos acompanhe. João, capítulo de número 3 e versículo número 1, diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Observe o destaque grande. Jesus, o mesmo Jesus que teve interesse de ouvir Nicodemos, isso está mostrando o lado social de Cristo, de manter relações sociais com todos. O mesmo Jesus que escutou
Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, a minha versão diz príncipe, outras irão dizer principais dos fariseus, é o mesmo Jesus que lá em João, capítulo de número 4, também deu atenção a uma mulher que se chama justamente, que não aparece o seu nome nas Escrituras Sagradas, mas é chamada de a mulher samaritana, que pela trajetória dela, ela não tinha uma boa reputação dentro daquela sociedade. Então, Jesus de Nazaré deu atenção a quem estava na alta sociedade. Jesus também ouviu a mulher samaritana. Jesus também deu atenção aos doentes. Um exemplo claro disso está em capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Jesus ouviu quem? Ouviu ali o cego de Jericó, um homem que estava à margem da sociedade. Você percebeu que Jesus criou relações sociais com todos. Então Jesus teve também amigos. E tem uma família em específico, que é justamente a família que estava na aldeia de Betânia. Veja, Betânia era uma aldeia e Jesus tinha livre acesso por onde passava, mas especificamente naquela casa Jesus entrava e ficava à vontade naquela casa. Querido irmão em Cristo Jesus, antes de nós avançarmos mais um pouco, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Essa é uma das propostas também da lição. Um crente também tem amigos. Crentes têm amigos. Claro, nós devemos selecionar nossas amizades, mas um crente tem amigos. Amigos que lhe levem para frente, amigos que sejam uma bênção na sua vida, que lhe promova e que lhe caminhe ao céu. Então, da mesma forma que Jesus tinha uma casa onde ele tinha amizade com a família, ao ponto de dizer assim que Jesus amava aquela família, da mesma maneira, nós também temos amigos, só que nós devemos selecionar os nossos amigos. Isso não é discriminação, mas sim ter aquelas pessoas mais próximas, mais chegadas, que nos encaminhem para onde? Nos encaminhem também para o céu e para a vida correta. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, uma segunda aplicação que fica para as nossas vidas é que Jesus, ele desenvolveu amizades, então o interesse de Jesus é ser nosso amigo. Então também esse deve ser o nosso interesse, ser amigo de Jesus, estar mais próximo, não é ser somente conhecido. Quando se fala de amizade, está se falando também de uma comunhão mais profunda, de uma comunhão justamente mais íntima. E foi justamente isso que a família de Lázaro, ela experimentou, comunhão. Vamos adiantar mais um pouco? Vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 2, para vermos as características dessa família. Olha, veja que coisa, uma casa hospedeira. Lê somente alguns trechos. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos parar por aqui. Tem um texto bíblico que eu quero chamar para nós lermos nessa manhã. Lucas, abra sua Bíblia, vamos ler juntos, né? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo de número 38, que por sinal, se você tiver com a sua lição em mãos, abra a lição, está lá, é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler o texto, na proporção que eu vou lendo o texto, eu vou explicando que é justamente para atender esse tópico da lição, uma casa hospedeira. 10 e verso 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Daqui a pouco a gente lê o versículo 41 e o versículo 42. Observe bem. Na casa está Lázaro, está Maria, está justamente Marta.
Nesta casa, quando Jesus chegou, observe a preocupação de Marta. Diz que Marta andava distraída em muitos serviços. Jesus chegou, então Marta queria servir da melhor maneira possível, arrumar a casa. Mas Maria, por sua vez, ficou ouvindo aquilo que Jesus ensinava. Veja, a casa abriu as portas para o Senhor Jesus. Quando essa casa recebe Cristo, aí você vê um membro da família querendo servir. Você que recebe um visitante em casa, você sabe muito bem disso. Eu quero servir melhor, quem quer fazer, deixar a mesa da melhor forma possível, quer ajudar. Era Marta que fazia dessa forma. E Maria amava ouvindo, a outra amava servindo. E na casa que Jesus estava, a primeira coisa que Jesus fez foi falar a palavra, que o versículo 39 diz, e ouvia a sua palavra. Então a casa que abre as portas para Jesus, meu querido irmão em Cristo Jesus, tem a oportunidade de ter a palavra de Deus sendo vivenciada ali dentro. Uma casa que abre as portas para Jesus tem a oportunidade de ouvir a palavra ali dentro. Veja que a amizade de Maria e Marta proporcionou ouvir Jesus, ouvir também a sua palavra. Querido irmão em Cristo Jesus, que nós possamos sempre ter essa porta aberta para que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de fazer o quê? Anunciar a sua palavra. E a palavra de Cristo, a palavra de Deus, tem que ser o centro justamente dessa casa. Então era uma família hospedeira, que Jesus andava por vários locais, mas chegava ali, tinha uma pousada certa. Se você abrir ainda a sua Bíblia, que por sinal o texto áureo o texto é justamente o texto áureo da lição, abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 11, Evangelho de João 11 e o versículo de número 5. Você já percebeu, né? Enquanto eu espero você abrir a sua Bíblia, capítulo 11, versículo 5, você já percebeu que Marta ama, mas ama servindo. Maria, ela ama prestando atenção, né? Recepcionando, ouvindo a palavra. São pessoas distintas e que têm formas distintas de se aproximar do seu Senhor e de servir também ao seu Senhor. Nós iremos falar sobre isso, que é justamente um dos tópicos da nossa lição. Mas veja que coisa bonita, versículo 5 do capítulo 11 do livro de João. Ora, Jesus amava Marta, amava sua irmã, amava Lázaro. Então, era uma família, vamos dizer assim, privilegiada pela essa amizade que eles desenvolveram com Jesus. Lá no capítulo 12, ainda do Evangelho de João, abra a Bíblia conosco. Veja que o nosso livro-texto é a Bíblia. E o versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Mais uma vez Jesus entra na casa de Maria, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Fizeram a ceia. Jesus entrou na casa de Maria, de Marta e Lázaro, uma ceia. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Dá para você desenhar a cena aí na sua cabeça, imaginar? Jesus na casa. Era uma aldeia, viu? Um ambiente simples. Não era uma casa de luxo, grande. Mas Jesus tinha liberdade. Sim, para você também não me entender mal, independente da casa. Pode ser a melhor mansão do mundo. Pode ser também a casa mais simples. O que importa não é a estrutura. O que importa é se ela dá liberdade para o Senhor Jesus, está ali dentro. Mas como, irmão? Através da palavra de Cristo. Faça a palavra de Deus ser algo real dentro da sua casa, e você vai ver a presença de Jesus ali dentro.
Agora veja que coisa linda, voltando aqui para o texto. E fizeram-lhe uma ceia, eu estou no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 2. Uma ceia. Lázaro está à mesa, Marta está servindo. E Maria, veja o desprendimento, a disponibilidade. No versículo 3 diz o texto sagrado assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Para eu não errar, não vou me atrever aqui a citar os valores reais de hoje. Mas pelo texto do capítulo 12, versículo 3, diz que ela pegou o melhor que tinha, pegou o mais caro que tinha. Alguns teólogos, alguns escritores dizem que essa libra de unguento de nardo puro equivalia a 1 ano de serviço. Se for assim, dá para pensar, se for assim, digo isso, se for dessa maneira mesmo, ou pode ser até mais, pelo menos o que o texto quer passar para a gente, que ele pegou o que tinha de mais caro e derramou sobre Jesus. E diz que o cheiro invadiu justamente aquele ambiente ali. Dá para você imaginar, enquanto uma serve, a outra se derrama, enquanto a outra se derrama aos pés de Cristo, o outro está ali dando atenção, ouvindo a palavra do seu convidado mais ilustre, do seu melhor amigo, que se chama Jesus de Nazaré. Que presença maravilhosa, que coisa boa ter Jesus dentro de casa. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, toda família passa por momentos bons, mas passa também por momentos ruins. E o fato de nós termos Jesus de Nazaré como nosso amigo, como nosso Senhor, não nos isenta em nenhum momento de passar por situações difíceis. Talvez você fique pensando, mas essa família tão privilegiada, talvez nunca fosse sofrer. Bom seria que fosse assim, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos mostra que o que sucede ao justo, aquele que é crente, salvo em Cristo Jesus, né? E aquilo que sucede ao ímpio, a Bíblia fala de ímpio, ou melhor, o homem sem piedade, o homem mau. Mas a Bíblia diz o que sucede a um, sucede também ao outro. Então uma coisa ruim, uma desventura que pode acontecer na casa do ímpio, também pode acontecer na vida de um crente. E a família de Lázaro é um típico exemplo disso. Sim, mas onde é que está a diferença? É que para o ímpio, talvez ele não tenha esperança. Mas para o crente, ele tem o consolo de Deus. Deixa eu falar mais perto de você, deixa eu dizer a você nessa manhã de domingo aqui, que eu sei que é algo da parte de Deus e é uma direção do Espírito Santo de Deus para falar para a tua vida. Um consolo para a tua alma nesse domingo de manhã. A família que tem Jesus como centro, ela não está isenta, minha amada irmã, meu amado irmão, de passar por desventura, de passar por tristeza. A família de Lázaro experimentou e vivenciou a amizade, mas vivenciou também o momento da doença, que é um momento tão difícil quando isso chega no seio familiar. Afeta todos os membros. Eles conviveram com isso, vivenciaram esse momento da doença, da enfermidade no seio da família. Mas também eles vivenciaram uma coisa que é muito difícil na vida de qualquer família. Vivenciaram o luto, a dor da perda, a dor de enterrar uma pessoa. Mas se pergunta, onde é que está a diferença? A diferença é porque Jesus de Nazaré, que está dentro dessa casa, ele dá a paz, ele traz a graça, ele traz o consolo, ele traz a sua presença maravilhosa ali dentro. Jesus chega junto daquela casa, dos momentos mais difíceis. E eu digo da parte de Deus para você nessa manhã de domingo,
Não sei qual é o momento que você está vivenciando dentro da sua casa. Se é o momento da enfermidade que atrapalha os membros da família. Se é o momento do luto que você enterrou um parente querido. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, tenha plena certeza, plena convicção que você não está só. Jesus de Nazaré está aí dentro da tua casa para levar o consolo, para levar a paz e para levar também a esperança. A gente crê que Jesus de Nazaré, Ele está com a gente, Ele está conosco. E nessa manhã, tenha plena confiança nisso. Você não está sozinho. Outra coisa, Deus não lhe esqueceu. São fases, são situações difíceis que Deus permite que nós venhamos a passar. Mas nessas situações complicadas, a gente cresce. Porque muitas vezes isso é o adubo necessário que faltava para a gente crescer espiritualmente, estar mais perto de Deus. Vamos verificar isso no texto bíblico? Então, por melhor que seja a sua comunhão com Deus, por mais trabalho que você tenha, feito Marta, né? Diz que Marta servia com amor, servia com carinho, servia com todas as forças, né? É uma forma de amar, tem gente que ama assim, servindo. Não dá uma palavra sequer, mas gosta de servir, gosta de fazer. Já Maria se derrama, se joga, pega o melhor, joga em cima de Jesus. Diz que é o melhor que eu tinha, tudo mais caro está aqui e o outro está ali recepcionando. Mas nessa adoração, sua adoração não é para obter coisas. Seu serviço não é para obter coisas. Seu serviço é o reconhecimento da grandeza, da soberania de Deus. É isso que essa lição vem nos ensinando. Você está prestando atenção, meu querido, que é assim que a gente consegue uma amizade mais profunda com Jesus, quando a gente serve por amor, independente daquilo que Ele venha nos dar. Serve pelo reconhecimento da sua soberania. Então Jesus chega próximo para trazer paz. E nessa manhã você vai receber paz. Você vai receber esperança e consolo de Deus. Vamos voltar para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. Vamos ver os frutos da amizade com Jesus. Tópico 2 vai aparecer na tela e o item 1. Tópico 2, eu vou ler só um trechinho. Tópico 2 e o item 1. Aparece agora na sua tela. Diz assim: presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações e entenderam que essa relação com o Salvador era mais que uma mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 40. Isso significa submeter-se de maneira voluntária ou voluntariamente aos seus caminhos e mandamentos. O entendimento que essa família teve. Jesus não era somente um ser social, não era só uma amizade. Está se falando de uma comunhão. E agora vem a questão do desenvolvimento espiritual, que vai aparecer na sua lição. Tópico 2, item 2, rapidamente, tópico 2 e item 2 para aparecer na sua tela. Vamos juntar os dois argumentos, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria. Veja que coisa linda, irmã de Marta em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, Jesus visitou a família. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Segundo, na ocasião da tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos seus pés. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro. Vamos comentar isso? Querido, a amizade, ela vai se aprofundando, ela cresce. E Maria talvez seja o melhor exemplo para isso aqui. Quando Jesus chega em casa, o texto bíblico diz, ela deu atenção. Quando seu irmão Lázaro irá morrer, ela se joga nos pés de Cristo. É um momento de intercessão. Mas, quando Jesus chega segunda vez na casa dela, ela simplesmente adora.
Já observou a atitude de Maria? A atitude de prestar atenção, a atitude de jogar-se aos pés de Cristo e a atitude de adoração. É isso que um amigo de Jesus tem que ter. Prestar atenção na palavra, reverência. A ideia de prestar atenção demais é reverência. Reverência à palavra de Deus, reverência ao Senhor Jesus. Depois, o jogar-se nos momentos difíceis, jogue-se aos pés de Cristo, clame ao Senhor, busque. E por último, adore. Quer ser amigo de Jesus? Você quer ser amigo de Jesus? Deixa eu voltar aqui para essa câmera. Você quer ser amigo do Senhor Jesus? Adore a Deus. Adore com toda a sua alma, com todo o seu coração. Você vai ver que Jesus vai ser seu melhor amigo. Me permita só abrir um parênteses aqui na lição. Os amigos daqui de baixo, eles vêm e vão embora. E vão embora. Olha, amigos aqui passam, viu? Pode ser seu melhor amigo hoje, mas amanhã pode ser seu pior inimigo. Mas lembre de uma coisa, Jesus de Nazaré sempre vai ser seu melhor amigo. E como é que eu faço? Te jogo aos pés de Cristo? Faz feito Maria. O que é que eu faço? Seja reverente, feito Maria. O que é que eu faço? Adora, dá o melhor que tu tem ao Senhor Jesus. Tu vai ter o teu melhor amigo, que se chama Jesus de Nazaré. Vamos lá para a lição? Vamos voltar para a lição? Diz assim, tem um texto da lição que é justamente o tópico 3, do tópico 2, tópico 2 e o item 3, serviço concreto. Para nós fazermos uma distinção aqui, bem interessante que o autor coloca. Olha o tópico 2, o item 3, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma espiritualidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não se esquecer do necessário. Lucas capítulo 10, versículo 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus, João capítulo 12, versículo número 2. Presta atenção aqui, volta o texto, a tela aqui para mim. E abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E o verso de número 41. Lembra que nós lemos esse texto? Que por sinal está lá na leitura bíblica em classe da lição. Diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Porque no versículo de número 40, Marta dizia o seguinte, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Diz-lhe, ou melhor, pede que ela venha aqui me ajudar. O autor da lição colocou algo que eu acredito que é bem elucidador. Ele diz assim, é bom ter cuidado, né? Tá no que nós lemos, para não condenar a atitude de Marta. Não. Por quê? Marta viu Jesus chegar em casa. É o seu convidado mais ilustre. Então, ela vai arrumar, ela se distrai realmente com tantos serviços. Mas são os serviços para recepcionar o mestre. Então, pessoas que têm assim, são muitos serviços. Então, quando ela se viu cheia de serviços, ela disse assim, Senhor Jesus, a minha irmã Maria está aí te ouvindo. E eu estou servindo sozinha, pede para ela vir aqui me ajudar também. Aí é quando Jesus responde, uma coisa é só necessária, Maria, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que era aquele momento, era a parte de ouvir, aquele momento era a parte de chegar e de dar atenção à palavra de Deus, que ela estava perdida nos serviços, não era nos serviços externos,
era no serviço dentro da casa para trazer o melhor para o Senhor Jesus. Ela estava recepcionando o Mestre Jesus. Mas depois Marta entende, ela aprende. Por isso que ele fez a junção do capítulo 10 de Lucas e versículo 40, e depois ele vê capítulo 12 de João e versículo 2, diz assim, ó, Marta ouviu aquilo que Jesus disse e depois ela adequa aos ensinos do Mestre e ela passa a servir, que é lá no capítulo 12, que nós até narramos aqui para você, narramos quando o texto diz assim, que ela servia, enquanto a outra se derramava, ou melhor, derramava o vidro de nardo puro, ela estava servindo. O que é que significa? Nós temos pessoas distintas, que adoram da melhor forma, uns através de serviço, outro através da reverência, outro querendo dar o melhor para Cristo, mas o que importa, vamos ter cuidado para não condenar Marta. Marta estava querendo servir a Deus da melhor maneira possível. Jesus simplesmente coloca as coisas nos eixos, diz serve sim, mas não te perde no serviço. Quer dizer, presta o melhor que tu tem dentro da casa, mas não te perde no serviço. Não te esquece de ouvir a palavra de Deus. É fazer as coisas com moderação. Tudo na casa de Deus tem que ser feito com decência e ordem. Jesus ensinou, é claro, e ela vai aprender lá na frente. Querido irmão em Cristo Jesus, o importante é servir. Sirva a Deus, sirva de coração. Talvez seja o melhor exemplo, né? Quer ser amigo de Jesus? Quer ser amigo de Jesus? Aquilo que nós estávamos perguntando logo no início da nossa fala. Como é que eu faço para ser amigo? Então sirva. Como é que eu faço para ser amigo de Jesus? Reverencie. Como é que eu faço para ser amigo de Jesus? Adore a Deus. Como é que eu faço para ser amigo de Jesus? Chegue mais perto, dê o melhor que você tem. E nos momentos difíceis, te joga aos pés do Mestre Eterno. E no momento da doença, chega para Cristo. E no momento da morte, da dor, do luto, te chega para o Senhor Jesus. Ele não te abandonou em nenhum momento. Querido irmão, é isso que a nossa lição tem a nos ensinar. Ainda tem mais algumas coisas para falarmos nesse momento. Antes de ir para o tópico 3 da lição, tópico 3, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11. Acredito que é a orientação de Deus para os nossos corações. Está dentro da lição, João capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. A gente vai crescendo, né? A amizade, ela se desenvolve. Para você nos entender melhor, você tem isso também na sua vida prática. Nós temos amigos, aquele amigo que a gente compartilha algumas coisas, mas não chega a compartilhar tudo. Mas tem amigos que é tão chegado, muitas vezes mais chegado do que um irmão, que a gente compartilha outras intimidades, coisas nossas. O que é que isso significa? A amizade, ela vai se desenvolvendo e tem um nível de aprofundamento maior. E na vida espiritual, como é que funciona isso? Através das diversas situações que Deus nos submete. Nós vamos experimentando uma espiritualidade muito mais profunda e muito melhor com o Senhor Jesus. Então, em nenhum momento, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, não acho que as coisas ruins e difíceis que estão acontecendo seja Deus lhe castigando. Não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus chegar mais perto, deixa Jesus estar mais junto de ti. E você vai ver que Deus não perde, ou melhor, nunca perdeu. E Deus não perde o controle de nenhuma situação. Ele só quer desenvolver uma amizade mais profunda e trazer coisas melhores para você. Sim, vamos para João, capítulo 11, e o versículo de número 1 diz assim: E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja que coisa interessante.
aquele que tu amas, Senhor, ele está enfermo. Elas achavam que talvez por essa fala Jesus ia se aproximar, mas a Bíblia diz que Jesus, de maneira proposital, ficou 2 dias, 2 dias, tempo suficiente para Lázaro enfermar mais ainda, morrer e ser sepultado. Sim, para que não fique dúvida, Jesus em nenhum momento estava se atrasando, viu? Porque Jesus não se atrasa, Jesus não se adianta, Jesus chega na hora certa, e a hora que Jesus chegou foi justamente para proporcionar o maior milagre, aquilo que ninguém podia fazer dentro de uma casa. Só Jesus de Nazaré, somente Ele, é quem pode trazer de volta a vida de uma pessoa. Mas ninguém. Aqui, por melhor que seja a nossa medicina, por melhor que seja os médicos que nós temos, mas depois que uma pessoa morre, se não for uma ação poderosa de Deus ali dentro, essa pessoa nunca vai voltar à vida novamente. Aí a gente começa a perceber uma família tão íntima, mas que passou por situação tão difícil. Uma família tão íntima com Cristo, mas Deus permitiu que essas coisas passassem ali naquela casa. Por isso que no capítulo 11, quando Jesus chega na casa está chegando próximo à casa de Lázaro, capítulo 11, e o versículo do número 17 diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E o versículo 21, só para poder adiantar, diz: e disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que Jesus não repreende, que Jesus não condena. Por outro lado, Jesus traz uma mensagem de esperança. Mas por quê? Porque aquela é a fala do desespero, é a fala da dor. Mas Jesus de Nazaré diz a ela de maneira muito clara, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Então, nesses momentos de desventura, de dor, de angústia, seu amigo Jesus está dizendo a você: crê somente, crê tu nisto, ou crê tu isso. Quer dizer, Deus ainda não, deixa eu reconstruir essa frase, Deus faz milagre no seio da família, restaura a vida, restaura a alegria, restaura também a esperança. Querido irmão em Cristo Jesus, seja amigo de Jesus, chegue mais perto. Jesus não deixou de ser seu amigo, não. Chegue um pouco mais perto. Então é isso que eu queria dizer, queria mencionar para você aqui, sempre isso que está sempre vindo de muita constância para dizer para você nesse domingo de manhã. As famílias passam por problemas, mas se lembre de uma coisa: Jesus está no controle da tua casa. Você pode dizer isso comigo nessa manhã de domingo? Jesus está no controle da nossa casa. Nada perdeu, ainda não perdeu suas esperanças, não. Ele está no controle. Vamos para o tópico 3 para a gente encerrar daqui a pouquinho. Tópico 3, a gente já vai encerrar a lição. Esse trimestre está deixando saudade. 3 e o verso, ou melhor, 3. Tópico 3 e o item 1. Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava. Por isso reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Só volto a tela aqui para mim. Nesse tópico 3, para eu fechar os tópicos, fechar os itens, né? O que é que nós aprendemos? Quais são as lições que a gente aprende? A primeira, uma história de amor. A família teve uma história de amor muito bonita com Jesus. O que é que a gente aprende? Também compreender o outro. Porque Marta e Maria têm personalidades distintas, mas são crentes, servem ao Senhor da glória. O
que é que isso significa para a gente? Que mesmo elas sendo, mesmo, é claro que elas são diferentes, personalidade distinta, formas de agir distintas, mas serviam ao mesmo Cristo. São nossos irmãos na fé. Por último, ponderar quanto aos cuidados da vida. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Devemos fazer tudo. Servir. Devemos trabalhar, estudar. Faz parte do relacionamento social. Mas o autor da lição colocou de maneira muito prática. Ponderar. Faça de tudo, mas lembre que o mais importante é ter Jesus no centro da sua casa. É dar atenção para ouvir a palavra de Deus, dar reverência ao próprio Senhor dentro de casa. Nada substitui a presença de Cristo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nós encerramos esse trimestre. A lição, o trimestre se encerra com a lição falando de amizade, amizade com Cristo. E para responder aquela pergunta que fizemos inicialmente, como ter amizade com Jesus? O exemplo de Marta, ou melhor, o exemplo de Maria, bem prático. Reverência, ela ouvia, mas ouvia o quê? A palavra. Segunda, talvez a segunda atitude dela, jogou-se aos pés de Cristo no momento de maior aflição. E terceira e última, ela adorou. Então reverencie, se joga aos pés de Cristo, adore, que você vai ter Jesus como sendo seu principal amigo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã. E lembre, teu amigo Jesus está aí na tua casa nesse momento. Queridos irmãos, chegamos ao final de nossa escola bíblica dominical. Este tema, com toda certeza, vai deixar muita saudade. Mas na próxima semana nós estaremos aqui iniciando um novo trimestre. Olha, o tema do novo trimestre está um tema atualíssimo e que você não pode, meu irmão, minha irmã, não podem perder, sob hipótese nenhuma, a escola bíblica dominical na próxima semana. Então vamos orar ao Senhor, agradecê-lo pelo final desse trimestre. Este trimestre o Senhor esteve nos abençoando com a sua palavra, ministrando os seus ensinamentos a cada vida, a cada coração, a cada família. E vamos orar que assim como o Senhor esteve conosco durante este trimestre, possamos também, no próximo trimestre, ter a sua presença confirmada nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por estarmos neste momento encerrando mais um trimestre para a honra e a glória do Teu nome. Ó Senhor, durante estes 13 domingos estivemos aprendendo por meio da Tua palavra, as Tuas verdades, que foram aplicadas e estão sendo aplicadas na vida de cada um de nós, Senhor. E queremos nesse instante pedir a Tua bênção especial em favor de cada família, Senhor. Ó Deus, Tu sabes as dificuldades, Tu sabes os problemas, Tu sabes, Senhor, as dificuldades que cada família enfrenta, cada pai, cada mãe. Mas neste momento nós queremos pedir, Senhor, a Tua intervenção. Estende as Tuas mãos de Deus, abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, ó Pai, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Nos ajuda neste momento, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, abençoa todas as supervisões de EBDs, todas as direções, corpo discente da Escola Bíblica Dominical. Continua estendendo as Tuas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.